Nesses últimos dias, com essa história toda de pandemia que nós estamos vivendo, nós temos alimentado uma expectativa de que as salas de aula acabam indo para as nossas casas na tela do computador, na tela do celular e na TV. E nós precisamos tomar um cuidado muito grande com isso, para não acreditar que esse momento possa eliminar o trabalho do professor e também os ambientes de aprendizagem. Duas coisas nesse contexto precisam ser levadas em consideração. A primeira delas é que nós estamos vivendo um momento atípico. E essas atividades remotas, e o conceito da palavra atividade remota significa atividade à distância, elas estão indo para dentro das casas para que as crianças possam fazer algumas atividades no momento emergencial. Não acreditar que o EAD, que é a educação à distância, ela vai permanecer dentro do nosso sistema educacional do Estado ou do Brasil como um todo. É importante que a gente reconheça que o EAD não foi criado, não foi construído para a educação básica. Ela foi construída pensando numa educação de adultos, de jovens que já têm a sua orientação. Então, pensar a educação à distância para as crianças, nesse momento, é um trabalho emergencial, é uma atividade para suprir a ausência das crianças na escola e não acreditar que nós estamos prestes a construir um ambiente de aprendizagem em casa, o que a gente está chamando de home office, atribuindo atividades para as crianças, porque a atividade e a aprendizagem escolar ela exige muito mais do que simplesmente as orientações e instruções que acontecem dentro da educação à distância. Se a gente parar para pensar que a educação ela é um processo que acontece dentro de duas dimensões, a cognição e a afetividade, a gente nega a possibilidade do professor ser substituído. Essa conversa que muitas vezes assola nosso contexto da educação, alguns professores temendo ser substituídos pelas máquinas, assim como já aconteceu em alguns momentos quando nós pensamos na permanência ou não dos livros, achando que os e-books, os livros digitais, fossem substituir o livro físico. Não, o professor é peça fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Nas escolas nós temos os dois momentos, o momento cognitivo, em que as crianças aprendem as práticas, as regras, as fórmulas, e o professor entra com o seu papel fundamental da afetividade, criando ambientes de se colocar em prática essa aprendizagem. Mais do que isso, é importante também levar em consideração o papel motivador do professor. A peça do professor, o papel do professor nesse momento, que motiva, que anima, que encoraja as crianças no momento da aprendizagem. Isso deixa claro para nós que não é uma substituição do professor pela máquina. O professor é peça fundamental, participante do processo de aprendizagem das crianças e, mais uma vez eu repito, esse momento que nós estamos vivendo da entrada, da aproximação do ensino à distância é para suprir uma necessidade emergencial. O momento que nós estamos vivendo agora com a presença dessa epidemia que está assombrando e amedrontando todo o país. A escola, em vários momentos e várias atividades, nas suas posturas, ela tem sido, em algumas situações, excludentes. Se a gente parar para pensar, as formas como nós avaliamos os alunos, acreditando que todos eles aprendem da mesma forma, são todos iguais, quando nós estamos à frente de uma turma de 25, 30, 40 alunos, falando com a mesma linguagem para todos que não aceitam e não entendem da mesma forma a nossa linguagem, não seria a primeira vez que a escola também vai excluir alguns estudantes dentro desse processo. Eu digo isso porque existem várias preocupações a partir de um dado que mostra que muitos estudantes da educação básica não têm o acesso que todos acreditam que os estudantes têm. Nós temos sim muitos alunos que estão distantes da internet, que não têm um bom celular, que não têm um bom computador em casa, e aí a pergunta que fica como é que nós vamos conseguir acolher esses alunos que não terão esse acesso como a maioria, eu diria, terá.
E é importante que a gente pense nesse momento. Nós vamos sim criar momentos de inclusão. É agora que nós mostramos o papel de inclusão das escolas. Não ter a internet em casa, não ter um celular em mãos, também necessita da atenção da escola. E é dever nosso, dos professores, da gestão escolar, do Estado, cuidar para que a gente consiga suprir essa necessidade. Se esses estudantes não têm acesso à internet, não têm acesso a algumas tecnologias, qual é o caminho que nós, enquanto educação, vamos fazer para que isso chegue da forma mais fácil, né, mais produtiva, para que todos tenham acesso aos conteúdos que nós estamos organizando nesse momento. São inúmeras as vantagens e as oportunidades que a escola, a educação como um todo, está tendo nesse momento. Se não fosse essa epidemia, se não fosse esse vírus, se não fosse esse medo que nós estamos vivendo nesse momento, eu diria que nós estamos tendo uma grande oportunidade de fazer uma virada profissional, uma virada intelectual dentro das escolas. Bastou um vírus, bastou esse medo chegar próximo das nossas portas, das nossas casas, das escolas, para a gente entender que é hora da gente pensar assim, que a tecnologia ela é uma grande aliada na formação, na construção da aprendizagem das crianças. Nós estamos vendo nesse momento inúmeros professores fazendo suas aulas a partir de um vídeo, igual a esse que eu estou fazendo nesse momento, usando as tecnologias para poder aproximar no momento em que nós estamos cada dia mais distantes diante desse contexto todo. Então nós temos uma grande oportunidade nesse momento de aprender. Eu sei que alguns professores nesse momento estão com muito pavor, medo, né, de ter que trabalhar com uma câmera, com o próprio celular, gravar suas aulas, tem às vezes até uma dificuldade de fazer isso, mas esse é um momento importantíssimo. Desde o final da década de 90, que algumas vozes têm dito para nós que é hora da escola aproximar das tecnologias e trazer as tecnologias a nosso favor para as nossas aulas, para uma metodologia diferenciada. E nós, muitas vezes, por uma cultura que temos dentro da escola, por reconhecer que as nossas aulas são tais quais foram as aulas que nós tivemos na educação básica, né, no mesmo formato, do mesmo jeito, talvez tenha chegado a hora, a grande oportunidade, né, de nós pensarmos nas nossas metodologias, nos instrumentos que nós temos utilizados e aprender com isso. Ao invés de reclamar, ao invés de ter medo, olhar para aqueles professores que nós temos do nosso lado, os nossos pais, os nossos colegas, né, e construir ambientes de aprendizagem que as tecnologias possam colaborar. Talvez, quando tudo isso passar, e eu espero que passe logo, quando voltarmos para a sala de aula, nós vamos perceber o quanto nós aprendemos, o quanto nós crescemos com tudo isso. Tem muita coisa interessante por aí, muitos vídeos na internet que podem, né, e devem colaborar nesse momento para que a gente aprenda a lidar com essas tecnologias. Com certeza, trabalhar com a educação à distância, com o uso das tecnologias, seja ela qual for, exige de cada um de nós uma reconfiguração dos nossos ambientes, das nossas metodologias de trabalho e de tantas outras coisas. Eu vejo, às vezes, alguns vídeos sendo gravados, algumas videoaulas sendo gravadas por alguns professores e a organização do cenário dessa aula parece ser o mesmo daquele da sala de aula. O professor coloca lá no quarto da sua casa, na sala, uma lousa, e ele faz a sua aula acontecer, pede para que alguém grave do seu celular, de um aparelho, né, dando a sua aula como se ele estivesse em sala de aula. Olha que coisa interessante, né? Nesse momento nós podemos pensar que é possível fazer uma aula diferente, uma outra organização, um outro tempo, né, uma outra forma de fazer com que o nosso conteúdo chegue até os alunos que estão em casa. E talvez nesse momento a gente tenha que pensar mesmo, né, nas formas como nós trabalhávamos, avaliávamos e fazíamos os nossos trabalhos e como é que a partir de agora, a partir de tanto aprendizado, a gente pode também desenvolver os nossos métodos, as nossas aulas e as nossas formas de ensinar. A educação à distância, que é o que nós estamos vivendo nesse momento, ela exige uma alteração muito grande. Para as crianças que estão em casa, naturalmente, novos tempos, né? Eles podem assistir uma aula no momento em que quiserem, não necessariamente na manhã que estão matriculados na escola, na tarde que estão matriculados na escola. Então, é o tempo, é o espaço, é os materiais que são nesse momento ressignificados e reconfigurados para atender a essa necessidade das crianças que estão em casa.
e que isso seja e sirva para nós como lição, para que quando nós estivermos de volta, e espero que isso aconteça em breve, nós tenhamos também uma nova configuração de aula e que nós entendamos que as tecnologias chegaram para ficar e nós podemos utilizá-las como aliadas e amigas e não vilãs. É natural que o Estado e os municípios tenham o seu papel fundamental na formação dos professores. Esse é um momento sério, é um momento diferente, é um momento crítico e nós precisamos sim do fortalecimento, da colaboração, da ajuda das secretarias de Estado, das secretarias municipais, porque, como disse no início, nós estamos vivendo um momento diferente e muitos de nós estamos despreparados para isso. Eu não concordo com uma afirmativa que diz muitas vezes que os professores não gostam das tecnologias, não gostam de trabalhar com as tecnologias, como se isso fosse generalizado. Nós temos uma configuração de profissionais, como em qualquer outra categoria, né? Que nós temos professores mais velhos, que sabem lidar muito bem com a tecnologia e gostam de trabalhar, e alguns professores novos, né? Que são chegados agora, recente da universidade, que têm uma certa aversão a isso. Então, isso é natural de um campo profissional e não é o professor, não é o médico, não é o dentista, somos todos pessoas diferentes e temos os nossos gostos por algum trabalho ou não. Mas esse é um momento importante para a gente se apegar a essas formações, das quais eu comentei agora há pouco, que as secretarias têm a obrigatoriedade de nos ajudar nesse sentido, mas nós também temos um grande desafio que é correr atrás disso. Não adianta a gente ficar esperando, reclamando, porque talvez um curso ou outro demora para chegar até nós. Dentro desse contexto da tecnologia, isso não é mais desculpa. Nós temos hoje um número muito grande de orientações, de vídeos, de explicações mesmo de como utilizar aplicativos, celulares, como fazer um bom vídeo na internet sem custo algum. Então, mais do que esperar sentado, né, e aguardar as orientações vindas das secretarias, que nós tenhamos também motivação e boa vontade para correr atrás. Tem muita coisa interessante por aí e nós podemos sim aprender muito mais rápido do que aguardar alguém que possa vir nos orientar como fazer. Nos apegar sim à obrigatoriedade, né, das secretarias de Estado e de município, que tem o dever aí de nos ajudar, mas também fazer a nossa parte. Isso é muito importante. E o recado que eu daria a todos os professores nesse momento é que nós tenhamos força, né? E tenhamos força e fé para superar esse momento, um momento que muitos de nós nunca passou na nossa vida profissional, né? Estamos aí pensando como vai ser os dias letivos, será que nós vamos ter que cumprir com todos eles, como vai ficar aí o nosso currículo, a nossa organização, o nosso planejamento, que nós tenhamos aí motivação, fé o suficiente para acreditar, né, que é um momento triste, um momento sério que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, mas que não só na vida profissional, mas na vida pessoal também, nós temos muito a aprender com isso. Já estamos todos aí na sala de aula novamente, estamos aí com os nossos alunos, né, com as crianças, fazendo o nosso trabalho diferente, que eu acredito que nós vamos sair diferente disso, né, se tudo correr bem, nós vamos sair diferente de tudo isso, e que possamos estar aí fazendo o nosso papel de poder transformar a vida das crianças. A todos vocês que estão assistindo esse vídeo, eu convido vocês para se inscrever no canal, né, Educar com Paixão, que nós temos aí divulgado bastante vídeo, bastante material para que vocês possam pensar as suas aulas, pensar a educação e também pensar em algumas práticas do dia a dia, algumas reflexões do dia a dia. Eu espero que vocês tenham todos aí uma excelente semana, que vocês possam organizar aí a vida pessoal, a vida profissional de vocês e que Deus abençoe a cada um de nós.